O que Nosso grupo é formado por Ana Carla Rodrigues, Gardênia Costa, Juliana Santana, Lígia Sampaio, Vivi Oliveira. Nossa área é audiologia e iremos falar sobre implante coclear. Existe o implante coclear? O implante coclear nada mais é do que uma intervenção cirúrgica, né, onde é inserido um feixe de eletrodos dentro da cóclea do paciente. E aí esse procedimento permite com que o estímulo elétrico vá direto para o nervo, em caso de surdez sensórios neurais, que não tem benefício nenhum com o uso de AS. O benefício é inferior a 50% nas escalas de percepção de fala, de teste de discriminação de fala. São casos onde o paciente só ouve os sons, mas não discrimina a fala. E para isso que vem o implante. E por ser transição direta, elétrica, direto no nervo, ele passa aquela barreira da cóclea, aquela barreira lesada, a ser auxiliar. Então, o eletrodo está direto na cóclea, abraçando o modilo, e ele proporciona uma audição mais viável por estímulo elétrico. É indicado para quais casos? Só para surdez severa, profunda, né? Em casos, principalmente os casos onde as pessoas não têm condição de adaptar com uma AS. Primeiro a pessoa é feito o diagnóstico, é determinado o tipo e o grau da perda, né? Depois é feito o teste com a AS. Se a pessoa depois do teste com a AS ela não tem condições de fazer, de se adaptar com a AS, de ter condições de fala, a gente tenta o implante. Tá? Aí você pode ter os casos pré-linguais e os casos pós-linguais. Os casos pré-linguais nada mais do que aqueles que a criança nasce com a surdez, por questões durante o parto, durante a gestação, doenças adquiridas, ou adquire a surdez em períodos muito precoces, antes dela adquirir a linguagem. E o outro tipo de situação é quando os casos são pós-linguais. Pode ser crianças, adolescentes ou adultos que perderam a audição por algum problema ou outro após já ter adquirido a linguagem. Existe uma diferença entre o pré e o pós. O pré você vai ter uma estimulação, quanto mais precoce, melhor. Né? Um exemplo, você tem uma criança que tem a mãe tem rubéola, que é muito comum ainda no Brasil. Aí a criança com surdez congênita, uma perda profunda ou severa profunda, fez todo o diagnóstico, tentou adaptar com a AS e não conseguiu bons resultados, que é bem difícil nesse caso. Aí é bem indicado o implante. Quanto mais precoce, melhor. Aqui dá para ver totalmente como que é o processo. Aqui tem a parte interna, né, que é o componente interno. O eletrodo está vindo aqui pela mastoide, tá vendo? Aqui por trás, passa no antro do tímpano e entra na cóclea. Esse é o feixe de eletrodos, abraçando todo o modilo. O nervo está para cá, certo? Aqui é o componente externo, que é uma espécie de ase e antena externa. É esse acoplamento dessa parte externa com a parte interna que transmite o impulso elétrico para cá. Essa parte aqui, o aparelho, ele capta o som, transforma em estímulo elétrico e manda para o radiofrequência para cá. Essa aqui capta e manda para o feixe de eletrodos que vai direto para o nervo. Então a estimulação elétrica é direta, como se fosse a parte elétrica normal do ser humano. Tá bom? Sim. Quais os procedimentos que no caso do sono aplicar no paciente que cirurgia? Antes ou depois ou durante? Tudo. Tudo. Como eu falei, a nossa parte no programa de implante é muito grande. Embora as pessoas às vezes não dão muito valor, mas é extremamente grande. E a maioria dos programas de implante do país e de fora do país tem fonoaudiólogos como coordenadores e dão sequência no processo, porque a gente atua desde a parte de diagnóstico até a parte de reabilitação. Então é completo e é bem interessante esse processo. E tanto que no faturamento do SUS, em APAC, esses processos, a produção do fonoaudiólogo nesse tipo de serviço é muito grande, fatura muito, diferente de outros programas. Então é bom por causa disso. Mas com relação à atuação em si, o fonoaudiólogo ele faz todo o diagnóstico completo. Faz desde a triagem, é muito comum e é importante, programas de triagem auditiva neonatal, fazer o diagnóstico precoce, depois adaptar com a ASE, não conseguiu, muda para o implante. Porque quanto mais precoce, melhor. Crianças adaptadas com o implante por volta de 1 ano e meio, até 2 anos, têm respostas muito melhores do que aquelas mais velhas. Nós já estamos fazendo no país, aqui ainda não,
algumas cirurgias com crianças de 8 meses de idade. Diagnóstico bem precoce. Então, e uma resposta muito boa da normalidade, ou quase igual à normalidade. Claro que não é só fazer um bom diagnóstico, uma boa cirurgia, um bom programa de implante, se não tiver terapia posterior. Por quê? Porque é com a terapia que você vai aprender a usar um implante. Por exemplo, você fala português. Você fala outra língua? Não. Se você cair de paraquedas no Japão, você vai ouvir tudo, não vai? Mas vai entender alguma coisa? Porque a compreensão é cortical, é o processamento auditivo central. Então, o implante ele te fornece acuidade auditiva, capacidade de ter conexões neuronais para você poder compreender a fala de uma maneira mais adequada possível. Só que sozinho ele não tem condições. O paciente recupera a audição total? Se tem casos que você faz o diagnóstico, acompanha e fala, nossa, esse caso vai ser muito bom. Aí você põe o implante, ele não é tão bom. Outros você acha que ele está tranquilo, que ele é mais ou menos, aí ele te surpreende. Nós tivemos um exemplo de uma criança que ela teve dois tiveram meningite. Uma criança de 11 anos é pós-lingual, meningite também. Só que ela perdeu um ouvido e o outro foi progressivo. Eu achei que ela fosse ter um desenvolvimento muito melhor do que o outro, que estava muito próximo que ela. Adaptamos ela, fizemos implante. Ela está tendo um desenvolvimento bom, mas não tão bom como o outro paciente, um menino um pouco mais novo que ela, que também teve meningite, também teve privação no mesmo período que dela, só que foi só ligar, ele ficou muito mais ativo e está desenvolvendo muito mais a terapia. Então é um pouco de loteria você falar assim, qual vai ser o caso melhor e vai restabelecer a audição totalmente. Não dá para saber. Só sei que nos casos de pacientes pré-linguais, crianças muito novas, feitos bem precocemente, eles desenvolvem bem. E a estimulação é muito boa. Tanto que a criança, se você pede para ela desenhar a orelhinha, ela vai desenhar um implante, como se fosse a orelhinha dela. Agora para te falar, vai ouvir normal, vai ouvir... E os adultos que a gente faz, que são pós-linguais, falam, a audição é diferente, mas pelo menos eu estou voltando a ouvir novamente. Não como eu ouvia antes, mas resolve muito bem. Os de 60 anos, nós estamos pegando toda a faixa etária, né? Estão muito bem, nós estamos com um parâmetro de resposta muito bom, não estamos perdendo nada para nenhum centro de outra região. A gente está muito rígido nos critérios, né? Existem muitos critérios dos SUS que são bem rígidos com relação a isso. Né? E acompanhamento, a terapia, o processo de cuidado bem grande com esses pacientes. Esse daqui é uma radiografia intraoperatória. Depois que faz o implante, o procedimento é fazer a radiografia para ver se está bem posicionado. Essa é a parte interna que fica em cima da orelha, onde tem o componente interno. Aqui vem o feixe de eletrodos que vai para a cóclea, abraçando o modíolo, fazendo um caracolzinho. Entendeu? Logo depois da cirurgia a gente faz uma radiografia para ver se está bem posicionado. Esse está muito bem posicionado. Na radiografia mostra, a cóclea está bem atrás do globo ocular. Nosso papel importantíssimo é o diagnóstico bem feito e o acompanhamento posterior com terapia e mapeamento. E cirurgia só é só técnica.